Politicando. Todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando. Estamos, como habitualmente, com Lígia Portovedo, Luísa Maia, o Afonso Ferreira e o Eldade Mário Neto. E hoje vamos falar sobre autárquicas. Um tema que está na ordem do dia e que está a provocar muita polémica a nível nacional e muita confusão também, muita luta dentro dos partidos. Então, eu agradeço a todos vós, Lígia, Luísa, Mário e Afonso, pela vossa participação neste Politicando, que está prestes a fazer um ano de vida, e peço aos nossos telespectadores para partilharem o programa, para subscreverem o canal, coloquem gosto e, obviamente, ouvirem até ao fim. Então, a todos, bem-vindos a mais um Politicando. E começo pelo Afonso, pedindo-lhe, ele, candidato autarca em Vila do Conde, começo pelo Afonso para dizer o que pensa dos resultados, primeiro deste processo que levou agora à escolha dos candidatos e depois um prognóstico para os resultados e para as consequências para os partidos desses resultados. Afonso, tens a palavra. Muito boa noite, Henrique, Lígia, Luísa e Mário e ao nosso estimado público. Pronto, está feita a minha declaração de interesses inicial, sou de facto candidato em Vila do Conde à presidência da Assembleia Municipal pelo CDS-PP, o meu partido de sempre. Portanto, feita essa declaração de interesses. Mantenho exatamente, e infelizmente a pandemia está-me a dar razão. Eu sou, como sabem, debatemos aqui pelo menos 2 vezes isso, eu defendi o adiamento das eleições e acho que se devia ter adiado pelo menos até termos imunidade de grupo assegurada no país. Estamos a fazer as eleições, as listas concluem, salvo erro, dia 8 de agosto, tem que dar entrada no tribunal. É um processo que envolve um exército de centenas de milhares de portugueses que terão que ser candidatos, porque muita gente não faz ideia, mas uma Assembleia Municipal como a de Vila do Conde exige quase 40 candidatos, qualquer Assembleia de Freguesia exige mais de 20 candidatos, isto vezes 4.000 e tal freguesias, vezes 308 concelhos, dá para imaginarmos o exército de pessoas que têm que assinar papéis, que têm que se deslocar à sua junta de freguesia. Isto, a Luísa também sabe bem, e creio que a Lígia também já participou em processos destes, existem interações de todo desaconselhadas no momento que ainda por cima estamos de pico. Em janeiro, em fevereiro, como sabem, acho que eu e o Dr. Rui Rio fomos os únicos 2 maluquinhos que dissemos que deviam ter sido adiadas as eleições. Mantenho exatamente aquilo que disse. É certo que hoje o estado da pandemia é diferente, mas a primeira opinião minha mantém exatamente, e infelizmente é um péssimo sinal ter razão antes do tempo, ainda para mais por um motivo destes, mas eu era e sou da opinião, pelas interações que isto origina, que deviam ter sido adiadas. Não foi esse o entendimento, então é o que temos, vamos em frente. Também me cingi a isso, aceitei a decisão da maioria, ou de quem manda, e sou candidato. Ora bem, quem tem mais a perder à partida será o PS, quem lidera a Associação Nacional de Municípios. Há 2 lideranças em disputa, sobretudo, que dependerão, de certo modo, do resultado das eleições autárquicas, a saber, Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, do meu CDS. Aliás, este publicamente já confrontado com a oposição interna, nomeadamente Nuno Melo. E, portanto, embora há aqui resultados interessantes, nomeadamente saber onde é que vão o Chega, sobretudo, com uma expectativa bastante elevada depois do resultado do seu presidente nas presidenciais, a iniciativa liberal menos ambiciosa, mas também ainda com algum vento das presidenciais, com alguma expectativa, sobretudo nas cidades mais urbanas, Porto, Lisboa, Braga, Setúbal e Coimbra, e depois saber também, o Bloco de Esquerda nas presidenciais é um partido marginal, terá candidatos em algumas cidades importantes, noutras irá coligado, e
um partido que não é marginal nas autárquicas, mas que está em queda já há várias eleições, o Partido Comunista, saber até onde é que aguenta. Acabei de ver há bocadinho na televisão uma sondagem que por acaso até é animadora para o Partido Comunista e que pode dar aqui um indicador, um Conselho Urbano, Almada, em que o Partido Comunista perdeu a Câmara para o PS, para Inês de Medeiros, há 4 anos, e está a um ponto percentual de distância da atual Presidente de Câmara, que pode ser um bom indicador de alguma resistência por parte do Partido Comunista, e vamos ver também os efeitos da pandemia, da governação PS, desta governação um bocado errática, fruto da própria pandemia, e o Partido Socialista tem aqui uma grande dúvida, que estariam a contar que os milhões já estivessem aí a jorrar pelas ruas fora, e o que é facto é que ainda não chegaram de facto às pessoas, e portanto em setembro também o efeito prático dos primeiros 2 bis ainda não se vai fazer sentir na economia, e portanto as incertezas, infelizmente o verão está a ser pior do que aquilo que se esperava, nomeadamente no turismo, na restauração, e que afeta muito diretamente a vida das pessoas, as expectativas das pessoas e dos trabalhadores e de muitos eleitores, e portanto há aqui muitas dúvidas, e eu acho que a primeira conclusão que eu tiro é que está muita coisa em jogo, o terreno, as areias são muito movediças, digamos assim, e portanto não se pode avançar neste momento. Creio que o PS vai continuar com a maioria da Associação de Municípios, ou com a maioria dos municípios, embora há aqui uma outra questão mais importante do que essa. Há aqui alguns municípios importantes, nomeadamente desde logo o de Lisboa, onde há uma disputa interessante, e algumas capitais de distrito. Eu vou-me socorrer aqui de um estudo feito pelo Expresso há 2 semanas, em que põe aqui algumas capitais de distrito em dúvida, e algumas cidades importantes, como Sintra, que é do PS, Lisboa, Almada, que já falei, Setúbal, que é do PC e que o PS está a morder os calcanhares, inclusive Viana do Castelo, capitais de distrito, Coimbra, Figueira da Foz, onde temos o Santana Lopes, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora. Portanto, há aqui uma série depois há municípios mais pequenos, eram cerca de não chegava a 40 municípios que davam como em disputa. Os outros assumia-se que, os outros, digamos, 200 e muitos, assumia-se que à partida não haverá mudanças. Dito por partidos, o PS tem 14, 18, 20 câmaras em risco de perda, nomeadamente 14 para o PSD, eventualmente, 4 para o PCP e 2 para o Movimentos Independentes. Depois teríamos o PSD com 10 em perda, eventualmente para o PS, mas com a possibilidade de primeira vez conquistar, se não, Ponte Lima ao CDS, o PCP que tem 5 em risco de perda para o PS, embora também esteja a disputar, nomeadamente, como já disse, a Almada com o PS. O CDS tem o Ponte Lima, que já referi, em risco de perda para o PSD, e há aqui 3 que são atualmente independentes e que podem cair para o PS e para o PSD. Há aqui uma nota também final, é que o nosso sistema autárquico é muito estável. Primeiro, é muito raro haver, a meio de mandato, perda de mandatos, e depois os eleitores tendem a conservar os mandatos. Eu creio que as eleições autárquicas não se ganham, perdem-se pela natureza da função, pela proximidade com as populações. Só quem de facto for muito inapto na função é que perde uma eleição autárquica antes do termo do mandato, e agora que temos limitação de mandatos, a qual até veio um bocadinho para colmatar esse prolongar eterno quase dos presidentes de Câmara. E, portanto, eu creio que vai ser uma luta interessante de seguir, eu espero que muito participada, eu espero que a abstenção seja mais baixa do que o habitual, e que ganhem os melhores, porque, como se viu, inclusive na pandemia, o papel das autarquias foi decisivo também na luta, e está a ser, pela pandemia, pela recuperação económica, pelos desafios que temos pela frente, e, portanto, estas eleições não são umas eleições secundárias, não é o segundo campeonato não é a segunda liga da política. Eu acho que a primeira liga são as pessoas que estão de facto, e como autarca, que tenho mais de 20 anos de autarca, e a Luísa também, eu não sei se algum dos colegas já foi autarca, mas eu tenho muito orgulho do meu currículo, que eu mais me orgulho, é ter sido autarca, é ter no meu currículo 4 anos na Câmara Municipal do Porto como colaborador, como trabalhador,
são, acho que das coisas que eu mais me orgulho no meu currículo que fiz até hoje e que eu acho que qualquer político, qualquer cidadão mais se deve honrar é os seus próximos reconhecerem-lhe mérito para os representar e para os servir. E, portanto, umas boas eleições autárquicas que sejam um grande debate e uma vitória da democracia e dos melhores já agora. Olha, mas eu gostava que tu nos desses os prognósticos, quer para os resultados globais, nomeadamente se, por exemplo, Rui Rio e Francisco Rodrigues têm o seu lugar em risco. Eu já disse, eu acho que Rui Rio tem um bocado na Câmara de Lisboa a sua tábua de salvação, embora possa depois ter no dia a seguir outro problema. Eu acho que Francisco Rodrigues dos Santos, à partida, vai continuar a ter oposição interna, é um falso problema a questão das autárquicas, é o problema mais próximo, portanto é o que lhe estão a morder nos calcanhares, mas eu acho que é um bocadinho a sua... É um problema que ultrapassa as autárquicas, há alguma... se calhar até imaturidade, alguma falta ainda de alguma experiência, com muitos méritos e com muitas qualidades. Ela estive pessoalmente esta semana com o próprio e estimo, é uma pessoa que eu estimo e que eu desejo que recupere rapidamente o discurso e que tenha também estabilidade interna para poder fazer vingar as suas ideias, que são muito úteis ao país, reconheço. E é um jovem de grande mérito e que o futuro irá demonstrar. Mas acho que para o CDS tem em risco, mas também tem a possibilidade de ganhar uma ou outra Câmara que estão em disputa. Há, nomeadamente, também no Distrito de Braga, uma outra Câmara que é possível, está muito dividido por 3 partidos, e o CDS está perfeitamente na linha, assim se entendam as disputas internas. E Francisco Rodrigues, com a coligação feita com o PSD a nível nacional, a nível de mandatos, pode perfeitamente, poderá eventualmente perder uma, mas que é histórica, é simbólica. Mas desfaz a derrota. Já chegou a ser a única Câmara que o CDS tinha, hoje felizmente tem mais. Rui Rio, eu acho que está muito refém, sobretudo, do resultado de Lisboa. Se o PSD e a coligação de direita conseguirem ganhar Lisboa, o que não é fácil, apesar do PS e nomeadamente do Fernando Medina estarem a dar uma grande ajuda, estarem a ser bons colaborantes, mas não é fácil. Aí Rui Rio passa por entre os pingos da chuva e é capaz de ganhar uma terceira vida. Caso contrário, e o resultado nacional não ganhando a Associação Nacional de Municípios, que eu acho pouco provável que ganhe, e se tiver um número baixo de mandatos e não crescer suficientemente em mandatos, eu acho que a oposição se vai galvanizar, claramente. Estão ambos muito escrutinados neste momento e com a cabeça um bocadinho a prémio, como diz o povo, com o resultado autárquico, indiscutivelmente. Mas à esquerda as coisas também não estão fáceis e o Partido Socialista não está, tem aqui lutas muito interessantes em muitas capitais de distrito e pode ter uma surpresa ao Partido Socialista, não são favas contadas. Então eu passo para o Mário. Mário, então as tuas previsões, primeiro a avaliação das candidaturas, nomeadamente em Lisboa e no Porto, em Coimbra, e prognósticos e consequências dos resultados. Eu acho que existe sempre. Boa noite a todos. Um abraço para a Lígia, para a Luísa, para o Afonso, para ti, para os nossos ouvintes. E eu acho que nós sempre, ao longo da história da democracia portuguesa, tivemos sempre leituras nacionais das eleições autárquicas. Isto é uma coisa absolutamente incontornável. Eu entendo que estas eleições autárquicas podem determinar confrontos graves dentro dos partidos da direita, e designadamente do PSD e do CDS. Porquê? Porque tudo indica que o PS será o grande vitorioso destas eleições. Acredito que, em alguns casos pontuais, que as coisas vão ser complicadas, designadamente, como disse o Afonso,
em Almada, em que o PC e o PS disputam arduamente a liderança dessas eleições. Nenhum deles terá, todavia, maioria absoluta. E penso que aqui no Porto, não sei mesmo se Rui Moreiras terá a maioria absoluta. E, portanto, esta questão é assim... E aqui no Porto, o que é que prevês como resultados para o PSD, nomeadamente, que é uma expectativa grande, porque Rui Rio considerou Moreira como seu praticamente inimigo pessoal? Ora bem, considerou, mas já era, não é? Isso nós sabemos que são duas pessoas que se odeiam mutuamente. E, portanto, quando o PSD convidou Rui Moreira para encabeçar a sua lista do PSD ao Porto, o Rui Moreira disse absolutamente que não. O Rui Moreira o que faz é o seguinte, é dizer, quem quiser apoiar-me, que apoie. E o que é que eu vejo? Vejo um PSD que aposta num candidato que ninguém conhece. Ninguém conhece. Um feliz de nome, mas que é infeliz em termos de projeto. Temos um CDS que apoia Rui Moreira. E temos um PS que, objetivamente, acaba por arranjar um candidato em que, de alguma maneira, corresponde aos interesses de Rui Moreira. Ou seja, eu não acredito que o candidato do Partido Socialista seja capaz de ter uma votação na orla dos 20 e tal %. Não acredito, sinceramente não acredito. Mas se tiver, acho que é uma grande vitória para o Tiago Barbosa, porque o Pizarro não esteve para isso, e eu percebo completamente esta indústria, digamos, das autárquicas no Porto. Agora, o que eu penso é que o PSD e o CDS apostam tudo, a cave, digamos, se estivéssemos a jogar póquer, seria a cave, nas eleições em Lisboa. E as eleições em Lisboa, eu acho que o Fernando Medina vai, independentemente de tudo e de todos os problemas que teve, vai ter uma vitória muito grande. Não acredito que o Carlos Moedas seja capaz de ombrear sequer com o PS e com o Fernando Medina. E assim sendo, eu acho que isto vai tudo passar-se com uma situação que, do ponto de vista da leitura nacional dos resultados eleitorais, é na perspectiva das eleições legislativas de 2023, tudo indica, e estou a socorrer-me numa sondagem que é do dia 11, portanto há 4 dias atrás, num barómetro em que, para legislativas, o PS está muito perto da maioria absoluta, se não mesmo já com a maioria absoluta, e os partidos de direita e de esquerda cada vez a descer mais, e com, naturalmente, o André Ventura a subir para a orla dos 8, 9, 10%. Mas, em termos autárquicos, esta coisa para o Chega eu acho que vai ser diferente, não é? Porque eu não vejo no Chega capacidade nenhuma para disputar autárquicas. E, portanto, aproveitará este clima das autárquicas para uma projeção nacional com vista às eleições legislativas. Mário, desculpa interromper. Acrescentar uma coisa só sobre o Chega que disseste. Alguém conhece algum candidato além do Nuno Graciano do Chega em Lisboa? Ninguém mais conhece, são figuras perfeitamente anónimas. Sim, mas eu acredito que vai ser a grande debacle do Chega, vai ser agora nas autárquicas, porque eu sempre faço
uma leitura, de alguma forma, nacional dos resultados das eleições. E, portanto, acredito que as perspectivas dos candidatos do Chega para as autárquicas vai sair de tal forma furada que vão sofrer convulsões internas muitíssimo grandes, porque, como sabeis, o Chega internamente tem muitos problemas. E veja-se, por exemplo, o que aconteceu agora nos Açores. Exatamente. Não é? E, portanto, eu acho que vai ser uma debacle muito grande para o Chega. Agora, entendo que tudo leva a crer que o Partido Socialista vai ser vitorioso. Há algumas autarquias em que o PC poderá eventualmente manter ou conquistar uma ou outra que já tinha perdido para o Partido Socialista, e vice-versa. O PSD acho que vai ser, sinceramente, é o que eu acho, que vai ser o grande perdedor das eleições. Quando Rui Rio diz, se eu tiver menos resultados do que tivemos em 2017, eu levo um encontrão. E eu acho que vai levar um encontrão. Sinceramente, acho que ele vai levar um encontrão. O CDS, e eu lastimo isso, vocês podem pensar que não, embora eu seja um homem de esquerda independente, mas eu lastimo que a direita democrática, e designadamente o CDS, vá sofrer um desastre eleitoral nas eleições autárquicas, que vai ter repercussões depois nas eleições legislativas de 2023. E, portanto, eu para já era isto só que queria dizer, mas há uma contradição aqui numa coisa que disseste. Nós não podemos, ao mesmo tempo, dizer que era bom adiar as eleições por causa da pandemia e, do mesmo momento, desejar que a abstenção seja menor. Ok? Portanto, entendo que provavelmente as abstenções serão menores, mas que ainda assim isto vai reforçar o Partido Socialista e pronto, e em termos de esquerda parlamentar, bloco de esquerda, que não tem grande projeção autárquica, como nós sabemos. O PC tem alguma, o PSD teria a hipótese de, nesta altura de pandemia, com todas as dificuldades que o governo tem tido, com esta comunicação social que é absolutamente inacreditável em termos de combate ao governo e ao Partido Socialista, mesmo assim não aproveita. E não aproveitando, eu acho que o lugar de Rui Rio vai estar em crise. E eu acho que as pessoas dentro do PC, que estão muito cegadas para já, vão pedir a cabeça do presidente do PC. É o que eu acho. Lígia, a tua opinião sobre os candidatos escolhidos pelos vários partidos, particularmente em Lisboa, no Porto, em Coimbra, as perspectivas de resultados e as consequências. Também acreditas que Rui Rio vai ser apiado pelos barões? O PSD sempre foi um partido de barões. Achas que... É verdade. Eu penso que sim. Penso que sim. Neste momento o que me parece é que há duas lideranças que vão cair logo a seguir às eleições, e neste caso será a do PSD e a do CDS. São líderes que já estão a ser confrontados com, portanto, oposição interna. Eu ultimamente tenho ouvido, inclusive, Miguel Pinto Luz, tem um programa na rádio e que tem atacado com muita veemência, sempre que eu ouço, reparo nisso, atacado com muita veemência
todas as iniciativas do Rio Rio e, portanto, o que não é normal de uma pessoa, portanto, já de longa data militante do PSD. De modo que eu acho que no PSD já se percebeu que está a chegar a hora, e como está a chegar a hora, está quase, as pessoas vão perdendo assim um pouco a compostura. Portanto, o que é que me parece destas, no geral, e para ser muito rápida, porque já se disse quase tudo, para ser muito rápida, o que é que me parece destas eleições? Nós temos a esquerda, temos o PS, que, dadas as sondagens, que obviamente não são a mesma coisa, que, portanto, são sondagens partidárias, são sondagens que têm muito mais a ver com uma projeção nacional do que propriamente local, mas evidentemente têm muito impacto nas autárquicas também, e portanto temos visto que as sondagens dão ao PS uma folga muitíssimo confortável. Somando o PS à esquerda, bem, ao resto da esquerda, há de facto uma folga impressionante. Portanto, com quem é que o PS neste momento se debate, portanto, nas autárquicas? É basicamente com PS contra a direita toda. E a direita toda de que é feita? É feita de PSD, principalmente, que é o grande partido da direita, e depois outros partidos mais pequenos, como o CDS, como Chega, a Iniciativa Liberal. O que acontece é que, sendo o PSD, portanto, esta âncora da direita, o PSD está, de facto, numa crise de liderança, porque nota-se que a liderança atual está a ser confrontada e ainda nem chegamos às autárquicas. Temos o CDS, um partido que tem vindo basicamente a escoar-se, assim também um bocado como o PSD, a escoar-se para o Chega e para a Iniciativa Liberal, mas que também tem a liderança ameaçada. Nuno Melo já confrontou, portanto, o Francisco Rodrigues Santos e, portanto, não há dúvidas nenhumas de que logo após as autárquicas isto terá desenvolvimentos. Além destes partidos, quem é que temos? Temos o Chega e temos a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal teve alguma projeção nas últimas presidenciais, mas mercê da projeção, mediática que teve o candidato, o Tiago Maia Gonçalves. Eu penso que ele... Como? Claro. Pois. Estou de acordo. Eu penso que Tiago Maia Gonçalves funcionou muito bem em termos mediáticos, no entanto, sem ter a cobertura das TVs, sem ter a cobertura jornalística, mas principalmente a TV, Tiago Maia Gonçalves não tem funcionado tão bem. Desde que a Iniciativa Liberal fez a sardinhada de Carapaus, que esta coisa tem... a Iniciativa Liberal tem dado assim um pouco... tem vindo a descer, digamos, inclusive até nas sondagens, mas também noto nas redes sociais, nos comentários, nos comentários que se fazem à Iniciativa Liberal. Tiago Maia Gonçalves não tem estado muito bem. No outro dia fez também uma outra proposta que, portanto, para confrontar as medidas que o governo está a implementar relativamente à pandemia, e essa proposta também não lhe correu muito bem. Portanto, que às 11 horas que ia passar, a partir das 11 horas passaria na VCI, salvo erro, e, portanto, isto também não lhe tem estado a correr de facto assim muito bem. Tiago Maia Gonçalves, eu penso que é uma pessoa de TV, é uma pessoa de televisão, funciona bem aí, à parte disso não me parece que consiga e os candidatos, portanto, enquadrar muito bem. Os candidatos ao Porto, a Lisboa e a Coimbra?
Portanto, os candidatos... Não o que me parece é que, logicamente, como já disseram, o PSD está a apostar tudo em Lisboa. Naturalmente, no Porto não tem grande hipótese, não é? Portanto, temos Rui Moreira, e Rui Moreira, como dizia o Afonso, e bem, este tipo de eleições não se ganham, perdem-se. Mas o PSD vai ter uma catástrofe no Porto. Completamente. É assim, terá alguns votos, mas obviamente que não terá uma votação nem de perto nem de longe parecida com aquilo que vale em termos nacionais. Portanto, de qualquer modo será uma derrota, e será uma derrota grande, é evidente, porque no Porto nós temos há 2 mandatos Rui Moreira, e portanto não há... Como dizes? Do feliz só terá o nome do candidato. Pois, só terá, não é? Portanto, a escolha foi infeliz. Não é uma pessoa conhecida, e independentemente do seu mérito, não é uma pessoa conhecida, portanto isto não vai resultar. Mas está a estar em Lisboa. Na realidade não é aquele candidato que parecia que era. Moedas é uma pessoa que fala pouco, não é? E no geral falava pouco. E as pessoas normalmente quando falam pouco nós temos tendência a imaginar o que é que elas estarão a pensar. Se falam pouco é porque se calhar pensam muitíssimo bem. Mas quando começam a falar, que é o caso de Moedas, portanto depois revelam-se, não é? E portanto e Moedas não tem realmente tido nenhuma intervenção assim digna de registro. Então, eu acho que vai ser um flop. Mas eu acho, isto é uma teoria de conspiração, mas eu acho que o Carlos Moedas não tem interesse nenhum em ganhar Lisboa. Nenhum. O Carlos Moedas já deve estar neste momento perfilado com outra gente do PSD para apoiar o Rui Rio. E, aliás, já os dois entraram em confronto, é preciso saber isto. Os dois já entraram em confronto. Pronto, mas olha, eu acho que Moedas, na verdade, está a jogar com um pau de 2 bicos. Claro. Se ganhar Lisboa, é muito bom para ele. Se não ganhar Lisboa, também poderá ser bom para ele, porque... Mas posso assegurar que não vai ganhar Lisboa. Não vai ganhar. Pois não, isso também... Em abril, até acho que vai ser um flop. Em abril, Medina levava já mais 5% daquilo que já tinha tido nas eleições anteriores. Em abril. Pois, em abril. Tá. Pois. Agora, nós temos aqui uma outra questão, que é o Chega. O Chega, eu penso que o Chega vai ser outra desilusão agora nas autárquicas. Eu não sei se pronto, reparando naquilo que já se está a passar nos Açores, onde parecia que o Chega estava muito sólido, inclusive faz parte de uma solução de governo dos Açores, e neste momento já estamos a verificar que os Açores não têm nada de sólido. Portanto, o Ventura acabou de perder um deputado que inclusive diz que fica muito feliz, vai ser deputado independente com muita alegria. Ora, isto não é nada bom, não é? Não é nada bom. Portanto, embora Ventura o tenha tentado convencer... não é bom para o Chega. Pois, não é bom para o Chega. Embora Ventura o tenha tentado convencer Furtado, que era o líder, inclusive dos Açores, a desistir, portanto, a demitir-se e deixar o lugar de deputado para para o próximo da lista do Chega, o Furtado não está nada interessado nisso e já disse que não vai sair. Portanto, que vai com muita alegria, diz ele, assumir o mandato, continuar no mandato e, portanto, acabou. Ou seja, Ventura já tem ali um problema e no único sítio onde ele até tinha uma solução, que era a solução que para ele era uma bandeira. Basicamente, o que me parece é que a direita, depois disto, e isto é o meu prognóstico, a direita depois das autárquicas vai estar em guerra e em frangalhos. Na verdade é em frangalhos.
E, portanto, depois das autárquicas, eu acho que vamos assistir à reconfiguração da direita. Aí sim, talvez tenha chegado ao fundo do poço e vamos ter que, e vai ter que haver uma alteração, porque vai ter que haver alterações em muitos partidos. 2 deles já sabemos que as lideranças já estão confrontadas. Lígia. Luísa. Luísa, então vais tu terminar este programa, tu que tens uma larga experiência autárquica e que estás ligado ao PSD, qual a tua opinião sobre os candidatos escolhidos pelo PSD, o teu prognóstico sobre os resultados e sobre as consequências desses resultados? Nomeadamente, eu lançava-te aqui, desde já, uma provocação. Jorge Moreira da Silva perfila-se como próximo líder do PSD. Ora bem, boa noite. Acho que é mais uns 12. Eu já vi uma lista de mais uns 12, por isso. Eu queria fazer aqui uma esclarecer sobre as autárquicas, mas eu vou responder já a essa provocação e dizer que não tenho a clarividência do Mário para saber te responder se isso vai acontecer. Tal como ele diz que tem a certeza dos resultados das autárquicas e que o Moedas não ganha de certeza, eu não tenho assim a certeza de quem vai ser o próximo líder, se vai ser Rui Rio ou se vão ser outros, parece-me normal que sejam outros. Mas eu então, agora foi mesmo só para responder aqui à provocação e ter-me ali também com o Mário. Sobre as autárquicas, eu gostava de dizer algumas coisas. Eu fui autárquica estes 4 anos e eu acho que realmente o poder autárquico, a política autárquica é a política de proximidade por excelência e que é a forma mais bonita de fazer política. E a forma mais bonita porque é aquela onde nós temos a completa realização, porque temos no imediato portanto, o ato e a consequência dele. Nós conhecemos a pessoa, nós podemos fazer algo por ela e é essa a política na sua acessão máxima de efeito consequência. E isso é muito interessante e eu pessoalmente acho que o poder autárquico é muito interessante e a política é interessante. As eleições autárquicas sabemos que são sempre um momento importante em que se tenta fazer leituras para as seguintes legislativas. E se de facto é importante retirar algumas leituras, porque são tradutoras da transformação que há na realidade, o certo é que não é pleno, porque são umas eleições muito específicas. São umas eleições que contam mais as pessoas que os partidos. E são umas eleições que, neste dia em particular, que vemos surgir aqui no panorama português, pequenos partidos, são umas eleições em que, e com tudo que vocês já disseram, que nós percebemos que são os partidos tradicionais que têm mais expressão. E porquê que têm mais expressão? É fácil aos pequenos partidos, por exemplo, emergir numas eleições presidenciais, como por exemplo a Iniciativa Liberal, como por exemplo o Chega, como foi também um exemplo, não agora, mas anteriormente, do Bloco de Esquerda. É fácil essa aparição porque passa muito pela mediatização e por poucas personagens, ou uma personalidade, melhor dizendo, e esgota-se muito aí. É fácil tomar conta disso. O pior é o lastro destes partidos. E são os partidos tradicionais que têm mais lastro, que têm mais tradição por essas terras fora. Por isso é que nós vamos perceber que, por exemplo, a Iniciativa Liberal vai ter aqui dificuldade, Tiago Maia vai ser candidato à Junta de Freguesia de Novo Gil. Parece-me bem, mas, por exemplo, o candidato a Presidente da República vai ser o candidato a Presidente de Freguesia. Não tem nada de menos, mas também percebemos que ao que é que está Tiago Maia, não é? Portanto, no fundo, qual é o posicionamento daquele partido e ao que representava. Em relação ao Chega, já falaram, vemos que realmente os Açores são um primeiro sinal
deste dominó que pode ser desastroso nestas autárquicas. Pessoalmente acho que não vai correr bem. Pela realidade que conheço, não há esse lastro, não há pessoas, porque Chega colheu muito do voto antissistema e este voto, não sei até que ponto vai funcionar nas autárquicas, em que as pessoas votam mais nas pessoas do que propriamente nos partidos. E estou curiosa também para ver até um fenómeno muito engraçado que nós vimos acontecer nas presidenciais, que é aquele fenómeno do Alentejo, onde houve um grande crescimento do Chega, e agora como é que se vai posicionar portanto, os comunistas do Alentejo, como é que se vão posicionar nestas autárquicas? Acho interessante. Vão voltar ao regime antigo. Provavelmente, eu penso que sim, mas é um fenómeno curioso para nós apreciarmos. Luísa, mas olha, desculpa interromper, mas também quem votou no Chega não foram os comunistas. Atenção. Lígia, não é isso. Olha, diz-se exatamente o contrário. A leitura que foi feita é que eram mesmo os comunistas. Não. Vai surgir. Gostava de chamar a atenção também aqui um outro fenómeno curioso que está a acontecer em Portugal e que penso que as primeiras eleições é que isto acontece de uma forma mais expressa. Temos aqui uma candidatura do PSD, por sinal, Susana Garcia. E acho interessante. Acho interessante. Porque esta candidatura assenta num novo paradigma, que é o da mediatização da personalidade. Ou seja, a pessoa não tem qualquer ligação à política e porque foi mediática na televisão e até agora recebeu um outro apoio mediático do Gocha, o que é que isto representa e como é que as pessoas, que votação aqui isto vai acrescentar? Nós vimos este fenómeno, por exemplo, da ópera, não querendo comparar o incomparável, perdoa-me a ópera, mas são fenómenos que o que é que a mediatização pode representar na política se as pessoas realmente votam na cara que vêem no seu ecrã. Acho também um fenómeno curioso de apreciarmos e para depois refletirmos até que ponto isso pode ser um novo paradigma aqui em Portugal que realmente nunca houve lugar. Depois gostava também de dizer outra coisa. Mas já agora, a Susana Garcia, é curioso, falaste na Susana Garcia, que não temos falado aqui, falamos do Chega, mas a Susana Garcia parece que é uma infiltração do Chega dentro do PSD. Eu acho que aqui a Susana Garcia... E expectativas, então, para ele? Henrique, eu acho que a Susana Garcia funcionou unicamente para experimentar este modelo da mediatização. É a minha percepção, quer dizer, é uma figura mediática, está conhecida do grande ecrã, estava disponível e foi aproveitada por Rui Rio. Mamas para os héteros e um gay para os homossexuais. Com o Chega, o funcionamento dela, mas sim com a própria mediatização. Gostava de chamar a atenção que é o facto da pandemia e o que é que isto traduz nestas eleições em concreto. Não sendo isto desculpa, há aqui um facto incontornável. Não permite, como o Afonso diz, esta pandemia, que haja um grande lugar à campanha eleitoral na sua força máxima. À vida para a rua, aos comícios, não é permitido da forma que era outrora. Isto penaliza sobretudo quem? A oposição. E penaliza a oposição porque quem é poder instituído não precisa de alimentar tanto. Nunca se sabe. E os novos meios de comunicação? É certo. A internet, o Facebook, o Instagram. Mas estamos em autárquicas. O Zé da Esquina e o Francisco não têm todos internet, Henrique. E nas autárquicas é muito, muito necessário a presença. E não vai existir da mesma forma que houve outrora. E isto vai penalizar muito a oposição. Toda ela, não vou dizer que é só o PSD, vai penalizar a oposição. E, portanto, isto, mais uma vez, até nisto, Costa é sobretudo, porque eu acho que, de facto, vai colher desta circunstância.
Depois, eu acho que isto vai trazer, não concordo com o Mário, acho que isto vai trazer um crescimento da abstenção. Eu acho que nestas eleições vamos ter um crescimento da abstenção. E por duas ordens de razão. Não. Pela própria pandemia. E pela própria pandemia, portanto, as pessoas a não quererem votar, porque nos apetece sair, ainda há muita gente com medo do vírus, apesar de ser em setembro, eu acho que ainda há muita gente com esta situação. Mas mais do que isso, eu até ponho a tónica numa outra questão. É que nós tivemos 1 ano e meio de pandemia em setembro. 1 ano e meio de pandemia, sim. E neste ano e meio de pandemia, houve muita coisa que mudou. A maior parte das pessoas estão muito piores. Há muita gente a sofrer ainda. Obviamente, o verão não é como nós pensávamos que ia ser. Há um retrocesso ainda agora. Continua a ser muito dramático para a restauração, nomeadamente todas estas restrições que agora acontecem. E eu acho que este desalento traduz-se em abstenção. Não acredito que isto vá mexer as pessoas no voto. Olha, isso, Luísa, isso não aconteceu nas presidenciais. Pronto, mas esta é a minha opinião. Mas eu acho que este fenómeno vai fazer outra coisa. Mais uma vez, vai dar lugar à manutenção do poder instituído e vai tirar, e não vai dar lugar às maiorias absolutas que houve em alguns sítios. E porquê? Porque também eu acho que as pessoas não sabem muito bem o que é que vai acontecer, as pessoas não sabem muito bem para onde ir, não sabem muito bem como é que isto vai parar. E isso não há muita noção do voto útil. E as maiorias absolutas funcionam muito com o sentimento do voto útil. E eu acho que neste momento nós não temos, estou a generalizar, porque depois será sempre município a município, mas não há aquele sentimento de voto útil em X ou em Y para que isso seja força de mudança. E eu acho que o voto útil aparece e que faz a diminuição da abstenção precisamente com esse objetivo. Agora, no concreto, e não fugindo à questão do líder do meu partido, eu acho que, eu já disse isto a propósito, não sei muito bem de quê, mas num outro programa, nós estamos num período em que vai haver sangramento. Estas autárquicas, no fundo, acontecem com sangramento, parece-me um bocadinho. Isto é bom, não é? Porque, de alguma forma, mais do que estarmos aqui nestas inércias, que estamos numa inércia há muito tempo no país, parece-me que estas autárquicas vão dar aqui, não vão mudar nada, provavelmente, o PS, segundo parece, vai conseguir a sua manutenção, e isso vai obrigar a oposição a tomar medidas, não é? Portanto, vai haver essa necessidade, sobretudo dos partidos do PSD, o CDS, como eu posso dizer, já não é de agora, portanto já estava também iminente. Estás a ver como estás a fazer uma projeção nacional dos resultados eleitorais dos autárquicos. Mas, Mário, eu não digo há uma projeção. Eu, mais do que projeção, eu acho que há consequências. Eu não sei como é que isto... Claro. Isto não se pode replicar depois. Agora, há consequências que se tem que retirar destas autárquicas, como é óbvio, não é? E para Rui Rio, se houver um mau resultado, parece-me que vai ter aqui, assim, de facto, consequências ao nível da sua liderança. Mas se nós vimos de um período em que temos notoriamente uma oposição que está morna, e que o Rui Rio, sendo o principal líder da oposição, também é responsável por isso, é bom que esta oposição... Luísa, desculpa interromper. Ainda hoje ouviste, provavelmente, aliás, em consonância com o Presidente da República, o que o Rui Rio disse sobre o acórdão do Tribunal Constitucional. Eu acho isso absolutamente miserável do ponto de vista político. Acho que é horrível, horrível. Ninguém vai entender aquilo que ele disse. Ninguém. Pronto, mas isso é outro assunto. Eu acho que o Rui Rio tem estado de uma forma, às vezes, um bocadinho imperceptível para toda a gente. E ainda por cima, para nós juristas, aquilo é arrepiante, não é? É a sua forma de estar. Agora temos os candidatos autárquicos, cada um nas suas terras, a fazer o melhor que pode, o melhor que sabe, e com uma coisa que eu acho que é importante, é que todos
e eu acho que isto traduz-se muito no poder autárquico, é que todos querem o melhor da sua terra, sejam lá de partido for. Sem dúvida. Isso é uma coisa que pertence muito ao poder local, é que todos querem realmente o melhor da sua terra, fazendo desta maneira ou fazendo daquela, tem sempre esse objetivo em comum. E isto aqui é a grande, se calhar, diferença entre as eleições autárquicas e as eleições, sobretudo as legislativas. Agora o resto, e daqui se difere também em relação até aos partidos. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. Os dados, Ália, já que tem este. Os dados estão lançados. Pronto, e assim terminamos mais este Politicando, agradecendo a vossa participação, agradecendo a participação dos nossos espectadores e despedindo-me com amizade até ao próximo Politicando, pedindo-lhes sempre que partilhem, que subscrevam o canal e coloquem gosto. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior.